Você, gestor, entende que dá o respaldo que sua equipe espera e precisa? Dá um retorno assertivo e eficaz aos seus colaboradores? Estamos iniciando mais um vídeo da série Conversações, Feedback, com Samantha Lucchini, consultora e coach especializada em comportamento humano, para falarmos sobre as características de um bom feedback. Este é mais um Conversações. Samantha, quais as características de um feedback assertivo e eficaz? Bom, Tiago, falando do feedback positivo, porque nós temos dois tipos de feedback Sim. classicamente. O feedback positivo é aquele que tem a intenção de manter um comportamento que foi produtivo. Então aí tem uma necessidade de nós irmos um pouco além do elogio. Porque o elogio, ele é bom para o ego, ele é bom para a motivação, eu posso elogiar a pessoa e ela vai ficar super contente, super animada. Só que nem sempre um elogio tem a capacidade de mostrar para a pessoa qual foi o comportamento que ela teve. Então, se eu não conseguir caminhar um pouquinho além do elogio, se eu não destacar qual foi o comportamento, eu corro o risco da pessoa não fazer a conexão e manter o comportamento que eu desejo. Por exemplo, eu posso chegar numa pessoa e elogiar a camisa que ela está vestindo. Uma camisa bonita, elegante, bem adequada ao ambiente. Isso é um elogio? Sim. Ela vai se sentir bem? Vai, mas isso vai passar. Diferentemente, se eu conseguir elogiar o comportamento. Qual é o comportamento que veio previamente ao fato de vestir a camisa? Então, eu tenho que deixar claro que ela tem um bom gosto para escolher a camisa, que ela sabe fazer boa combinação, que ela sabe apropriar a vestimenta para o ambiente. Então, este comportamento é o que vai me garantir manutenção, se eu colocar esse comportamento em pauta. Então, para o feedback positivo, fazer um esforço para sair do campo puro e simples do elogio. Mas é simples, né? Assim, não é algo que demande muita preocupação, muito estudo do gestor. Já o feedback corretivo ou construtivo, como algumas pessoas costumam denominar, esse precisa de um pouco mais de cuidado, porque o feedback construtivo, ele tem a premissa de corrigir o comportamento. Fiz alguma coisa que não estava prescrita, que não é adequada, então eu preciso apontar. Então, para este tipo de feedback, a gente tem um rigor um pouquinho maior. Então, para você ter uma ideia, hoje a gente trabalha com um conjunto de 10 dimensões extremamente importantes para qualificar um bom feedback. Né? Algumas a gente coloca mais destaque, outras menos, mas o gestor deveria se preocupar com todas elas. Por exemplo, a primeira seria uma abordagem específica. É eu tratar o problema especificamente e não trazer a equipe inteira para falar sobre um problema que está acontecendo com uma única pessoa. Tenho que trazer a pessoa específica e tratar o assunto específico. Depois, como a gente comentou, trabalhar separando o comportamento da pessoa. Se eu não fizer essa separação, inevitavelmente eu vou ter problema de relação. Sabe aquela sensação de estar sendo perseguido? De ter alguém que só fica reparando para ver que horas eu vou errar, para ir lá e colocar o dedo? Então, se eu não souber separar a pessoa do problema, o feedback enfraquece também. Hora e local, né? Imediatamente depois do comportamento, local privado. O que a gente acrescenta? Capacidade de ouvir. Feedback é uma conversa de mão dupla. Por mais que o gestor tenha a maior parte da fala, porque é ele que vai apontar o que aconteceu, por que aconteceu, como aconteceu, quais as consequências, ele tem que abrir um espaço para ouvir. De repente, a pessoa tem algo relevante a ser acrescentado. De repente, ela errou porque não tinha o treinamento necessário ainda. De repente, ela agiu de maneira imediatista e mal planejada porque ela estava se sentindo pressionada com prazos. Não que isso justifique a conduta, mas precisa haver um espaço para que a pessoa coloque o seu ponto de vista. Porque a ideia é que depois de um feedback, a gente cria um plano de ação em conjunto, gestor e seu liderado, para a correção daquele comportamento. Então é importante que ambas as ideias estejam alinhadas aí. Então ele tem que ser sempre ao vivo, o feedback, ou não necessariamente? Olha, Tiago, esse é um tema polêmico hoje em dia, porque a nossa sociedade está se utilizando de mecanismos artificiais de comunicação. Às vezes você tem liderados que estão a quilômetros de distância. Exato. Então, lógico, não é uma prerrogativa para o gestor não fazer o feedback. Claro, ele pode fazer via Skype, ele pode fazer por telefone, só que nessas situações eu estou perdendo um recurso valiosíssimo, que é a comunicação não verbal. As pessoas dizem muito mais pelas atitudes do que pelas palavras, e isso para ambos os lados. Então, se eu faço via Skype, eu ainda tenho um pouco dessa condição, porque quer queira, quer não, eu estou olhando para a pessoa.
Com um pouco mais de distância, mas estou. Por telefone, eu perco a visão, mas tenho a questão do tom da voz, eu tenho a questão da ênfase que eu coloco em determinados aspectos. Agora, o risco maior que ele deveria evitar é por e-mail. Por escrito é complicadíssimo, por quê? Telegrama, né? Sabe, nem todo mundo escreve tão bem como acha que escreve. Então, essa já é a primeira variável que a gente não controla. Segundo, se eu já não escrevo tão bem como eu acho que eu escrevo, a pessoa lê um texto e dá para ele a interpretação que ela quiser. Então, se eu mando um e-mail com um feedback, eu já posso estar correndo o risco de não ter sido claro o suficiente na minha escrita, que já é um problema. Quando esse e-mail chegar para a pessoa, ela vai fazer a primeira leitura, quem garante que ela vai fazer a interpretação que se deve fazer? Então, dessas formas mais atuais de comunicação, e-mail e WhatsApp deveria ser evitado a todo custo, porque você não tem o mínimo controle de como conduzir essa conversa se ela sair do prumo. Então, assim, por Skype ou por telefone, hoje a gente não tem como evitar, porque como você falou, tem gestores que estão a quilômetros de distância da sua equipe fisicamente. Mas isso não pode fazer com que ele pare de praticar. Agora, por e-mail, por WhatsApp, por qualquer outra ferramenta que se use basicamente a comunicação escrita, é um risco muito grande. E ele sempre tem que ser individual? Existem momentos que o gestor pode conduzir um processo de feedback coletivo. Vamos dizer assim, para a equipe? Porém, se for um feedback positivo, ele não tem contraindicação de acontecer no coletivo. Tá? Mesmo que ele faça aquele esforço de ir além do elogio, ele pode correr no coletivo sim. Agora... Mas vamos supor que você tem um problema geral na sua equipe, que não é pontual para um ou outro, você vê que está tendo um problema de relacionamento entre os pares. Sim. Então não tem como utilizar desse artifício coletivo? Tem sim, você pode chamar todo mundo. Se é um problema do grupo, ele tem que ser tratado pelo grupo. Então essa primeira iniciativa pode sim ser feita no coletivo. Só que o que normalmente acontece, eu já vi isso acontecer inúmeras vezes, o gestor inicia o processo com um feedback coletivo. Só que depois, inevitavelmente, ele vai ter que chegar nos individuais. Né? Porque, como você falou, o exemplo que você citou aqui, a equipe está com problema de relacionamento. Mas, às vezes, o problema de relacionamento, ele é mais particular, ele é mais específico, digamos, de um ou de outro. Pessoas que têm características mais difíceis de serem tratadas no grupo. Então, ele pode começar com o coletivo, mas dificilmente ele vai se abster de dar o individual. Tá certo. Bom, Samantha, eu acho que é isso. E a semana que vem a gente volta o nosso papo aqui no Conversações. Com certeza, Tiago. Até lá. Conversei agora com Samantha Lucchini, consultora e coach especializada em comportamento humano. E na próxima semana continuaremos a nossa conversa da série Feedback, tratando do feedback no contexto cultural brasileiro. Até a próxima!